Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo, o qual terá o título Linux, sem saber o que é, você usa. Muitas pessoas não ouviram falar de Linux. Há pessoas que mesmo usando não sabem nem o que é Windows. E é importante saber, né? Como eu disse, há pessoas que não sabem o que é Linux, há pessoas que pensam que sabem e criticam, mas se soubessem não criticariam. E é sobre isso que eu vou falar um pouco. Não sou especialista no assunto, não sou da área de programação, não sou engenheiro de software, mas sou técnico em informática e estudei um período na FATEC, no Instituto Federal. Então eu sei um pouco. E vi vídeos no YouTube. Há vídeos bons a respeito. Começando. Muitas pessoas não sabem. Eu até aconselho que pesquisem no YouTube. Coloquem, por exemplo, computadores de 1964. Eu não guardo muito data, mas eu sei que nessa época os primeiros computadores eram enormes. Uma sala enorme, né? Eu diria uma sala maior que normalmente a sala de uma casa. Era uma sala na qual ficava o computador, né? Os primeiros. Eles eram enormes. E mais de uma pessoa precisava. Eram necessárias mais de uma pessoa para mexer com esses computadores. E com certeza eles não eram como os de hoje, né? Em matéria de velocidade, por aí vai. O ser humano, por princípio, por essência, ele sempre quer descobrir coisas novas que facilitem, né? Então, com o tempo, foram desenvolvidos sistemas que melhoraram, né? Sistemas melhores. Os próprios computadores, como nós sabemos hoje, diminuíram de tamanho, né? Um primeiro sistema que foi desenvolvido se chamava Multics. Depois desse, o Unix, né? As pessoas não param de desenvolver, né? De procurar, de pesquisar. Mas no começo as descobertas eram muito. A informática, mas não vou falar as descobertas só. A informática, de uma maneira geral, era muito restrita às universidades. Muita coisa foi desenvolvida para ser utilizada nas guerras, né, pelas forças armadas. Então era restrito. E sempre houve pessoas, ainda bem, né? Sempre houve e ainda há. E tenho certeza que ainda haverá. Pessoas que não se conformam com essa polarização, né? De descobertas. As descobertas, sejam quais forem, elas têm que estar ou seja, o povo tem que ter acesso, né? Porque se o povo não tiver acesso, não adianta. Vai ficar uma coisa polarizada, restrita a algumas pessoas? Não pode.
muitas pessoas nunca concordaram com essa polarização. Eu, por exemplo, né? Mas antes de mim, pessoas que entendiam de programação, engenharia de software, contribuíram muito e ainda contribuem para o que nós temos hoje. Em 1991, um finlandês, Linus Torvalds, começou a programar, fazer um sistema baseado no Unix, né? Mas a intenção dele era fazer um sistema no qual as pessoas pudessem ter acesso, que não fosse uma coisa restrita. Bom, chegamos, né, ao Linux hoje. Por exemplo, eu uso Linux e essa é a mensagem que eu quero trazer. O que é Linux? Linux, bom, eu não sou, já falei, já não sou especialista neste assunto, né? Eu sempre ouvi dizer ali que o Linux era um sistema operacional, né? Eu sei que há computadores que têm Windows, outros têm Mac OS e há os computadores que têm Linux. Mas pesquisando melhor, né, e inclusive em vídeos na internet, e eu reconheço quando a pessoa sabe, entende, né? Há uma pessoa que questionou, e para mim faz sentido, o fato do Linux ser um sistema operacional. Ele fala que o Linux é uma tecnologia aplicada em vários lugares, em vários sistemas. E isso para mim faz sentido, porque como ele fala, o Linux é bem diferente do Windows, não tem muita coisa a ver, né? E eu não vou aprofundar nisso, até porque eu não sei, mas eu entendo. Eu, por exemplo, prefiro o Linux. Por quê? O Linux é um software livre, de código aberto e gratuito. O que significa isso? Software livre. Ele é livre. Quem quiser fazer uso pode. Não precisa, ele é gratuito, não precisa pagar. É só a pessoa acessar na internet, ou formatar o computador, ou pedir para alguém fazer, né? Ele é livre. O que significa ser de código aberto? Isso é muito interessante. Código aberto significa que qualquer pessoa que saiba fazer, eu infelizmente não sei, mas uma pessoa que é um bom programador, né? Um engenheiro de software, uma pessoa que saiba, que entenda de programação, ela pode acessar o kernel do Linux, o núcleo do Linux, né? Eu não sei fazer isso, mas a pessoa pode. Há uma comunidade de pessoas que fazem isso, não é uma coisa assim irresponsável, né? Mas a pessoa que sabe, ela pode acessar, pode modificar os códigos, ela pode criar outros códigos, pode criar distribuições, né, que são chamadas distros também, né? Então é isso, o Linux, eu fiz esse vídeo para esclarecer o básico. Muitas pessoas criticam o Linux, né, que ele é ruim, que ele é inferior ao Windows. Muito pelo contrário. Eu uso o Linux faz tempo, o Ubuntu, que é uma distribuição Linux, faz anos, e eu não quero nem pensar em usar o Windows. Para mim, o Ubuntu Linux é muito melhor, né? Tanto que existem várias distribuições, várias distros. Eu vou citar algumas. Eu até hoje só usei Ubuntu, né? Mas eu já ouvi falar, por exemplo, tem o Debian, tem Debian, tem Fedora, tem Linux Mint,
Tem Manjaro, várias distribuições, né? E as pessoas sempre estão desenvolvendo, né? E um argumento muito bom para ser falado para as pessoas que criticam o Linux é que o Linux, mesmo sem as pessoas saberem, eu tinha uma ideia, né? Porque pelos cursos que eu fiz, pelo fato de eu usar, de eu pesquisar, o Linux ele é muito usado, né? Muito. Eu sabia, né, desde que eu fiz cursos, que o Linux era muito usado em servidores, né? E que ele é mais adequado que o Windows, que ele é melhor que o Windows em servidores. Mas aí pesquisando mais eu vi outras aplicações. Ele é usado em servidores, em cloud computing, que é computação em nuvem, né? Ou seja, para a existência da internet, o Linux foi muito útil, né? Ele é usado, por exemplo, em sistemas de bancos. Olha só, sistemas de banco. A Bolsa de Nova York utiliza o Linux, né? Colisores de partículas, que eu não sei bem, não entendo bem, mas eu sei que tem a ver com física, né? Físicos usam colisores de partícula. TVs, satélites, roteadores. Ou seja, o Linux é uma tecnologia usada em muitos lugares, em muitos sistemas, né? Pena que nós vivemos numa sociedade capitalista. As pessoas querem ter lucro, mas mesmo assim há desenvolvedores incansáveis, né, que proporcionam a nós a possibilidade de usar o Linux, as distribuições Linux, as distros Linux. Eu, por exemplo, como já disse, uso o Ubuntu e estou muito feliz com o Ubuntu, né? Como eu falei num vídeo anterior sobre o Ubuntu, eu trabalho com marketing digital, né? Eu uso a plataforma Builderall, é uma plataforma digital muito boa, tem muitas ferramentas. Eu faço sites, faço enquetes, questiono, um monte de coisa. Tudo com Ubuntu. Então, por que eu fiz esse vídeo? Para esclarecer as pessoas que não sabem, que sabem menos que eu, que existem várias, e mais uma tentativa de incentivar as pessoas a usar Linux, a usar Ubuntu ou outra distro que seja, né? O Linux não deixa nada a desejar em relação ao Windows e nem ao Mac, porque inclusive o Mac OS ele veio do Unix, ou seja, poderia dizer que o Mac OS e o Linux são irmãos ou são primos, né? Mas com certeza eles são da mesma família. Como sempre, eu vou deixar links abaixo do vídeo, inclusive os meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.